Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Plano 5. A gente tem um paralelo aqui entre o que a gente tem aqui nos Estados Unidos e o que a gente tem lá no mercado brasileiro. Seria uma relação entre estoques. Quando eu estou falando de estoques, nada mais são que as ações, né? Um termo em inglês para referenciar as ações. Mas aqui é o paralelo que eu faço, tá? Sempre quando eu estiver falando de estoques, eu estou falando de ações americanas. Então, quando a gente está falando dos REITs, o paralelo que você tem lá no Brasil são exatamente os FIIs, né? Os fundos de investimento imobiliário. Os ETFs americanos, aqui a gente tem os ETFs brasileiros também, mas lembrando que quando a gente está falando em ETFs americanos, a gama de possibilidades é enorme. E por último a gente vai falar sobre os ADRs. O ADRs é o primo rico assim dos BDRs que a gente tem aqui no Brasil. Então os ADRs também acontecem lá no mercado americano. Aqui embaixo a gente tem os derivativos, moedas, metais, dentre outros que também são ativos de renda variável. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui na história toda, né, isso aqui a gente falou anteriormente também, essa noção aqui em que a gente tem aqui embaixo aqui o risco, né? Lembrando que a gente está falando de risco aqui, sempre quando a gente falar de risco a gente está falando de volatilidade, certo? Volatilidade. E o que acontece? A gente tem aqui o retorno. Retorno aqui é o retorno esperado anualizado, ou seja, quanto você pode ganhar com um determinado ativo no ano, tá? Lembrando que isso aqui são estimativas, tá? Nunca vai ser aquilo certo, né? Porque o que acontece? Muita gente pode interpretar isso daqui como aquela verdade absoluta. Não é, tá? Isso aqui é para a gente tirar insights para aquilo que a gente pode fazer na construção do nosso portfólio. Mas enfim, voltando aqui à história toda, esse panorama aqui que a gente tem de risco-retorno, a gente tem lá o retorno. A gente tem primeiro aqui o dinheiro, né? Quando a gente está falando em dinheiro, a gente está dizendo que não tem risco e não tem volatilidade. Só um parênteses aí, tá? A gente está falando do mercado, especificamente do mercado americano. Obviamente, se a gente comparar o dinheiro americano comparado com o dinheiro brasileiro, a gente tem o dinheiro brasileiro mais arriscado que o dinheiro americano. Mas a gente está falando de uma forma geral, dependendo do país, tá? E aí o que a gente tem aqui, logo em cima, a gente tem os metais, tá? Ou seja, metais preciosos, ouro, prata, né? Lembrando que você pode investir diretamente, né? Mas obviamente para investir diretamente lá nos Estados Unidos, muito mais complicado. Em vez disso, você tem soluções como ETFs. Logo acima de metais, você teria o mercado imobiliário aqui representado pelos REITs, tá? Que é exatamente os primos ricos aí dos fundos de investimento imobiliário. Subindo ali, a gente tem os ADRs. Os ADRs eles poderiam estar ali abaixo um pouco das stocks, mas também podem estar acima das stocks, tá? Não necessariamente ela vai estar sempre ali. Da mesma forma, a gente tem os ETFs que podem estar em torno de cada um desses aí, tá? A gente tem ETFs de REITs, ETFs de metais, ETFs com ADRs de um local, de um país específico, né? A gente tem ETFs também de estoques, não pode girar em torno dali de cada um desses tipos de ativos aqui, tá? Então a gente tem as stocks logo acima, mais arriscadas, tá? E lá em cima a gente teria os derivativos, uma coisa muito mais arriscada do que aquilo que a gente tem lá embaixo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.